Olá, queridos leitores do nosso livro Planeta Iás, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra. Nós vamos falar um pouco sobre o tira-dúvidas dos nossos dois livros, Planeta Iás 1, que foi essa história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra, e o Planeta Iás 2, que é a regeneração da Terra. Algumas pessoas ainda fizeram algumas perguntas, né? Algumas pessoas fizeram perguntas porque não leram o 2. Mas para quem leu só um ou para quem leu os dois, estamos aqui hoje para tirar dúvidas de 10 questões bem importantes. A primeira é porque o nome do livro Planeta é Iás. Do Planeta Iás, né? Por que a gente escolheu o nome Planeta Iás? Eu já fiz tantas lives que eu não sei se eu expliquei aqui no nosso canal sobre o nome do Planeta Iás. Então, vou deixar aqui garantido que eu expliquei no nosso canal do Projeto Regenerar Espiritual para vocês. O nome foi Iás porque o nome verdadeiro do nosso planeta andromedano é um nome que não está na nossa língua, nem português, nem inglês, nem japonês. Não tem língua na Terra que possa traduzir tudo que nós tínhamos de conceitos e de sagrado, de referência, de sagrado no sentido assim de valorização, porque os iásicos eles não são muito religiosos. Isso eu já escrevi nos 2 livros, né? Falando sobre isso, e me sinto meio iásica, né? Meio terrena, eu tô na mediunidade dos 2 planetas. E o nome Iás foi uma forma bem restrita que Luiz Afonso encontrou, né? Porque na verdade eram 3 palavras. A primeira palavra, o Y, significava planeta. O A significava luminoso na língua iásica, que eu não sei traduzir aqui para vocês, mas é como se fosse Ishilum Aie, por exemplo, né? Que vocês não iam entender muito. E o Z, né? Luminoso, planeta central. O Z era de central, né? Que estava ali no zoom, no centro. E aí o Luiz Afonso tentando traduzir do iásico para o português, porque já foi um processo longo, teve gente que disse, você deveria traduzir o seu livro para o inglês. Olha, estou estudando inglês, quem sabe um dia eu traduzo tudo para o inglês. Já temos 2 pessoas no projeto com inglês fluente, quem sabe um dia a gente faz esse trabalho aí bem bacana para revender aí para vocês. Mas no momento o livro vai ficar em português, porque já deu polêmica o suficiente. Quando a gente sanar todas as polêmicas em português, aí sim a gente passa pro inglês, porque nós vamos ter mais polêmicas, né? Porque metade do mundo entende inglês, e aí nós vamos ter que responder a muito mais coisas, muito mais polêmicas. E aí a outra pergunta foi, como você escreveu o livro? Em algumas lives eu já tinha falado que o livro ele veio por meio de uma regressão espontânea, de um período profissional que eu estava muito distante da minha vida profissional. Eu tive uma chefe que ela me tirou das minhas funções, ela só não me mandou embora porque eu sou servidora pública mesmo, né, estatutária. E ela me deixou 1 ano e meio longe das minhas funções, porque eu era meio período e ela precisava de alguém em tempo integral, da confiança dela, para fazer o meu trabalho pedagógico assistencial. Eu fiquei muito triste. E Luiz Afonso, naquela época, né, já que eu tinha que cumprir horário, 6 horas por dia, porque eu era 30 horas, eu não podia fazer as minhas funções, porque ela me proibiu, né, porque eu não podia me sobressair em detrimento da colega dela, da pessoa preferida por ela. E eu fui fazendo um blog. E Luiz Afonso foi me tratando daquele momento de exclusão. Eu senti uma energia de exclusão muito grande,
não foi legal, né? Nunca conversei nada com ela sobre isso, né? Era uma pessoa que tinha uma vertente política e religiosa determinada. E eu senti também que foi um certo preconceito, mas eu entendi que eu também tinha que dar espaço para as outras pessoas trabalharem. E eu fiquei fazendo o mínimo necessário, né? Não fiquei sem fazer nada, mas eu tinha muitas horas livres durante a semana. E nessas horas livres eu queria me ocupar, porque eu estava ali na flor da idade. Ainda estava com meus 35 anos ali, né, com muita energia para poder escrever alguma coisa. E a Luiz Afonso começou a dizer assim, vamos fazer um blog? Porque nós estamos em tratamento espiritual, eu realmente estava melhorando, né, do desmame da minha medicação, da síndrome do pânico e uma série de problemas que eu estava tendo. Os espíritos me ajudaram muito, mas eles não podem fazer o milagre de Jesus, me curar completamente, porque a cura regenerativa que nós estamos passando na Terra, ela é uma cura interior, a gente tem que querer, né? Então, vou responder logo tudo nessa primeira pergunta, porque as próximas não têm a ver com isso. Então, esse processo de cura interior tinha que saber quem tinha sido a Yeshua, mas ele não me falou no primeiro livro, ele só me falou de todo o processo de dor, do exílio, que eu estava me sentindo ali. Toda vez que eu sou excluída de algum grupo, que eu sou excluída de algum lugar, essa dorzinha, essa ferida volta. E aí eu estava lá em tratamento psicológico, médico, psiquiátrico com o Luiz Afonso. Ele é ao meu lado ali explicando, eu digitando, né? E aí eu fiz o blog Planeta Yas e fiz as 50, nem lembro mais quantos capítulos, gente. Escrevi esse livro em 2015 para 2016. Foram 50 capítulos, isso mesmo. Foram 50 capítulos, né? Que tá aqui o capítulo L, a união faz a força, 50 capítulos, mais a conclusão. E o meu amigo José Luiz gostou muito do blog e falou, por que você não digita isso? Em vez de deixar em blog, eu sei que tá na modinha, blog, mas aprofunda mais e faz um livro. Aí eu pensei, ai meu Deus, fazer um livro, nunca tinha feito um livro na vida, e eu nem sou boa em gramática, eu escrevo super mal, já levei trocentas críticas que o livro tá mal escrito, com problemas de português, coerência, coesão, gramaticalmente incorreto em vários pontos. Só que a editora Madras, quando fez a proposta de que ia publicar o livro, eu tive vários desdobramentos e eu fui engordando o livro, né? Porque eram 50 páginas pobres que eu tive que desativar por direitos autorais da Madras também. A editora tem direito de vender o livro, então eu tive que desativar o blog por causa disso. Algumas pessoas não entenderam, queriam o livro de graça, queriam o PDF de graça. Até hoje eu recebo e-mail no e-mail do Regenerai, dizendo que querem o livro gratuito. E eu falo, gente, eu não posso porque eu tive que pagar outros profissionais. Teve a redatora do livro, teve o pessoal que fez os e-books do livro, o pessoal da comunicação, tem os direitos autorais da editora Madras. Tudo bem que vingou só por um ano de contrato de lançamento, depois eles não se interessaram mais. Portanto, ainda é direito deles terminar de vender os livros que eles imprimiram. Né? Afinal de contas, eles investiram ali naquele livro. Então, se eles investiram 10 mil reais, eles querem ter 20 de volta, né? Então, assim, é um mundo capitalista selvagem. A gente tem que entender que existem leis, regras, corpo humano, planeta Terra, pé no chão, né? Não dá pra gente viver só de desdobramento. Aí o livro Planeta Yas 2... Aí sim a gente fez por conta do nosso projeto, já não tinha ninguém para pagar, nós que investimos, né, em curso de português, aí eu fiz um curso de gramática, novo português, né, fui melhorando essa parte da leitura, da gramática, até mesmo o sistema neurológico que ainda estava afetado pela síndrome do pânico.
ele melhorou. Depois eu tive Covid, tive que fazer estimulação cognitiva de novo, né? Esse processo, ele é sempre continuado. Portanto, o Planeta IAS 2, nós investimos na IA, na inteligência artificial, né? Principalmente depois da nossa live no Paranormal Experience, porque nós precisávamos vender o livro com melhor qualidade, ou com a mesma qualidade da Editora Madras, já que ela só tá querendo publicar livros aí da Umbanda. Então, na época, né? Na época eles falaram isso. Não perguntei de novo se eles queriam o segundo livro e fiz uma parceria agora com o Hotmart, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que vocês vão poder comprar os 2 e-books no link do Hotmart e ficar lá na plataforma de vocês para o resto da vida, enquanto vocês tiverem link de Hotmart disponível. Vamos lá, então agora a terceira pergunta. O que você viu lá em IAS que não existe na Terra ainda? Bem, uma das coisas que eu senti mais saudade em IAS, quando comecei a ter as regressões espontâneas, eu não sabia da onde, era a minha vida confortável financeiramente, minha vida de recursos materiais financeiras, porque eu tinha uma vida de rica milionária em IAS, né? Eu vivi num navio na minha adolescência inteira, em IAS, né? Minha adolescência que eu vou dizer da Yeshla, é melhor dizer da Yeshla. A adolescência da Yeshla foi toda num navio chiquérrimo, com alta tecnologia. Então, assim, pela minha condição de exilada, né? Eu tenho mais saudade, claro, dos aeróbus, né? E que são os carros e os ônibus espaciais, porque lá não existe carro terrestre, não existe ônibus terrestre. E atualmente, quando eu me desdobrei para lá a última vez, realmente tudo lá tá bem verdinho, o musguinho tá bem clarinho, bem fofinho, tem poucas árvores ainda, muitas montanhas, muitas grutas, e um centro da cidade, vamos dizer que é Nova York de Yas, que é a cidade de Alpha Yas, né? A gente colocou esse nome assim para ficar bem característico, né? Esse conceito alfa, né? Porque era uma das cidades mais importantes de Yas, traduzindo para o português, trazendo esse conceito de cidade metrópole, de mega metrópole, que inclusive inspira as outras cidades e as outras nações, assim como Nova York faz, né? Tóquio, Berlim, né? Inspiram as outras cidades a se civilizarem de uma forma melhor. E Alfaias é uma cidade extremamente cooperativista, ecologista, minimalista, então tem poucos monumentos em Yas. A maioria da população iásica moram em casas, tem poucos prédios, eles não têm uma estrutura de prédio muito grande, a maioria das pessoas tem conforto de morar em suas casas. E as casas são todas administradas pelo Estado, como vocês já leram no Planeta IAS 1. Quem não leu, tá o link aqui para você baixar e ler, porque vale a pena. Bem, então o que eu tenho mais saudade lá em IAS é do Aerodrive, né, que é o carro que eu tinha, que voava, era muito melhor do que o helicóptero barulhento horroroso aqui da Terra, que tinha uma tecnologia maravilhosa, que me ajudava a fazer muitas funcionalidades, ainda mais que eu tinha responsabilidades lá em Yas, apesar de Yeshla ter sido, né, uma pessoa vaidosa, criminosa, que vou contar um pouco mais aqui de por que a Yeshla foi exilada, né? Vai ser a 10ª pergunta lá para baixo. Mas apesar dela não ter caráter e não ter espiritualidade, ela era uma pessoa responsável e uma pessoa muito inteligente, então ela tinha realmente acesso a muitas tecnologias. E Luiz Afonso concordou comigo que ele também sente muita saudade da tecnologia médica espacial. E essa parte do espacial,
Ai, meu Deus do céu! Quem complementou aqui foi a Laura, dizendo que ela sente muita saudade das viagens espaciais, coisa que nós não temos aqui na Terra ainda. Mas teremos em breve. As tecnologias estão chegando. Quarta pergunta, ó, do que vocês, iásicos, mais sentem saudades de Iás? Né? Então, assim, complementando aqui, todos nós iásicos, né? Eu, Laura, Afonso e outros iásicos, essa parte do conhecimento lá é mais profundo, as tecnologias lá são muito bem utilizadas para o bem do próximo, e o sistema cooperativista, né, que é o que nós temos mais saudades de IAS, essa coisa do todos, um por todos e todos por um. Quinta pergunta, qual é a missão de vocês aqui na Terra? Né, muitas pessoas perguntaram assim, sobre a nossa missão espiritual aqui na Terra, que não é acumular bens materiais, não é ficar rico, milionário, não é ensinar vocês a ficarem bilionários, mas a nossa principal missão é melhorar a forma de vida e como se vive aqui na Terra. Porque essa saudade de Iás, a gente pode trazer as coisas boas de lá para cá e fazer um trabalho aqui mais eficiente, porque lá em Iás ninguém mais está precisando de nós, tá? Tá todo mundo feliz, ditoso, evoluído. Então, se a gente for voltar para lá, é para aprender com os grandes, não é para fazer trabalho beneficente nem assistencialista lá. Então, na verdade, nós vamos ser os assistidos por eles, né? Porque nós temos muito que evoluir nas nossas dimensões até chegar à dimensão dos iásicos. Então, nossa missão principal é essa, melhorar as condições de vida na Terra. Nós temos vários grupos na colônia espiritual da regeneração. Quem leu o primeiro livro e o segundo vai entender sobre isso, né? Que a colônia espiritual da cidade da regeneração, né? Que também mais colônia, já virou uma mega cidade, tem 400 alunos do Dr. Luiz Afonso Caagni, que ele vai sempre abrindo mais vagas, então ele está sempre reciclando os alunos. Acho que ele já deu aula para mais de 4.000 alunos, mais de 10 anos trabalhando nessa área médica, espiritual, de pesquisa. E eu até coloquei aqui o livro que ele me propôs a ler, do Dr. Paulo César Frutuoso, que é um livro ótimo, que fala sobre a medicina mediúnica do futuro. Tá bom? Meu pequeno pônei chegando em casa pra brincar. Né, seu Estevam? É assim, essa live aqui é quase ao vivo. É gravada, mas é quase ao vivo o negócio. Então, vamos lá. Quanto tempo vocês ainda têm aqui na Terra? Bem, nós não podemos sair da Terra em menos de 500 anos. E nós já estamos aqui nessa missão regenerativa há 100 anos. Nós estamos nessa missão regenerativa, porque só eu já vou fazer 40 anos aqui encarnada. Então, Shelton volta, né, que já perguntaram aqui, né, quando que o Shelton vai reencarnar. Shelton volta em 50 anos mesmo. Quem leu o livro Planeta Iás 2 vai entender que o Shelton já está chegando, é só eu partir que ele voltará. Porque um tem que ajudar o outro, né, gente? Um vai pro outro voltar, que não vai ter recurso aí material nem da natureza para todo mundo. Então, é nosso tempo aqui na Terra, no mínimo 500 anos. Se a gente quiser ficar mais, a gente pode ficar mais? Pode, né? A equipe toda pode ficar mais tempo. Mas se a equipe toda resolver que cansou da humanidade, a gente vai para outro planeta, a gente vai para outro lugar, vai fazer outra coisa, vai aprender com os grandes, né? E assim vai. Vai depender da resposta positiva aos nossos projetos, às nossas equipes, né, da área de saúde, da área da assistência social. Eu sozinha não faço nada, porque uma andorinha não faz verão, né? Então, quem sou eu na fila do pão? Mas os grandes aí, que estão se aliando, inclusive com o Dr. Bezerra de Menezes, já estão trabalhando, inclusive, em cidades astrais,
onde estão havendo as guerras. Luiz Afonso, inclusive, está em missão, nesse momento, lá na Ucrânia, ver se o cessar-fogo chega logo. Então, vamos lá. Quando a Terra vai se regenerar, também tem esse prazo de mais ou menos 500 anos, tá bom? Até 2500 aí a gente tá querendo ver a Terra regenerada. Quem sabe a gente quer ficar mais 1000, né? Então, Luiz Afonso e Laura vão encarnar quando? Então vamos lá, Luiz Afonso e Laura, eles vão encarnar daqui a 400 anos, já no final, porque eles vão trazer tecnologias médicas e espaciais de alta performance. E a humanidade não está preparada para a tecnologia que eles têm de IAs hoje. Mas eles já estão utilizando essa tecnologia nas cidades astrais. Então, quando a gente desencarnar, nós já vamos ter acesso a todo esse conforto clínico, médico, fisiológico, psicológico, neuropsicológico de alta qualidade. Não se preocupem com isso. Por que Yeshla foi exilada? Bem, e quando vocês vão lançar outro livro? Do Planeta Yas, nós não vamos lançar outro livro, tá bom? Do Planeta Yas, não. Nós vamos estar aqui sempre fazendo lives, nós vamos tirar sempre dúvidas, nós vamos poder aprofundar questões não entendidas por aqui, porque o nosso próximo livro, provavelmente de 2025, será sobre o projeto Regenerar de Neurodesenvolvimento. Nós pretendemos ajudar mais pessoas na conscientização da sua saúde mental para permanecerem na Terra com saúde mental, com propósito, com vida, com tranquilidade nos próximos 400 anos que virão, né, de regeneração. E por que a Yeshla foi exilada? Bem, a Yeshla foi exilada porque ela era uma bênção de Deus. Para não dizer outra coisa, né? Vamos usar um pouco da ironia e do sarcasmo aqui. E Yeshla, ela teve uma vida muito promíscua, porque ela não teve pai e mãe presente na sua adolescência. Os pais dela morreram de doença respiratória, tipo Covid. Ela e Luiz Afonso, que na época não era Luiz Afonso, acho que era Ihiro. A gente tem que lembrar o nome do meu irmão no mundo espiritual, né? Eu e Luiz Afonso, nós éramos gêmeos, né? Yeshla e Ihiro eram gêmeos. Duas crianças yásicas lindas, loirinhas, de olhinhos claros. Ele tinha olhos azuis, eu não lembro se eu tinha olhos azuis. Sinceramente, eu não lembro também. Mas eu me lembro louro, assim, com a pele extremamente branca, né? Nossa família era uma família, assim, de elite yásica. Nós tivemos muitos recursos físicos, materiais, cooperativistas, né? Porque a parte material, quando você desencarna lá em Yas, metade dos seus bilhões do Bill Gates vai para o Estado e a outra metade vai para a família e é distribuída por todos os membros da família. O sistema cooperativista é assim, tá? Não é capitalista lá o negócio, não. Então, esse negócio de uma pessoa só, né, ficar acumulando bens materiais, igual é o sonho de todo capitalista selvagem aqui desse planeta, não existe lá em Yas. Então, Yeshla era muito rica, tinha 2 filhos, era casada, mas o seu companheiro a traiu algumas vezes. Ela se casou por amor, mas se tornou cão chupando manga depois que esse marido a traiu. E ela ficou muito desequilibrada. E dentro desse desequilíbrio, sem espiritualidade, sem apoio emocional, porque ela também não queria, ela era uma mulher extremamente femista, tá bom? Que é diferente de feminista. Ela era femista e ela começou a odiar os homens. Odiar os homens, então ela só queria usar os homens e as mulheres também.
Essa vida promíscua de Eshla fez com que ela fosse exilada, porque ela atrapalhou a vida de muitas pessoas, inclusive de subordinados da vida profissional dela, quando ela era mega empresária, né? E o seu marido também era um mega empresário, os dois tinham uma vida de aparências, coisa que eu não pretendo ter mais nessa encarnação, eu só estico a minha mão onde eu alcanço. E Eshla se espiritualizou, virou minimalista, vegetariana e ecologista. Então, assim, estou realmente na minha melhor versão, como diz o Emmanuel, né? Nessa minha melhor versão, eu fui fazer o desdobramento já no livro Planeta Yas 2. Quando eu terminei de escrever esse livro, foi que a espiritualidade disse assim, não, agora você está preparada para entender o que você fez. Primeiro teve todo aquele acolhimento, né? A espiritualidade é linda. Ô, Manuzinha, você foi exilada? Ah, você foi excluída? Ô, querida, te chamaram disso, daquilo outro? Então tá, então vamos sim. E a Eshla aprontou horrores. Se envolveu com criminalidade, com a hipocrisia religiosa, contribuiu para a poluição do planeta, contribuiu por muitas maldades e criminalidades. O que aconteceu? Voltou para a Terra, sua primeira encarnação foi como homem na Terra. E nessa encarnação como homem, ela sofreu muita exclusão política, muita exclusão social e teve que resgatar também o ódio da família com ela. Só que Eshla, quando ela encarnou como homem, né, que ela encarnou como Aristides não tinha essa visão de acumulação de capital. E ele vivia muito bem, como Eshla também viveu no planeta Yas. E a sua família ficou deserdada, porque ele gastava tudo que ele ganhava, né? Como todos os brasileiros aqui também. Apesar de Aristides ser grego, ser político, ser militar, porque Eshla era bastante agressiva. Ela não matava, mas ela mandava matar. Aí na encarnação que ela veio como Aristides, ela já veio um grego assim mais violento, que pegava a espada, né? A peixeira aí dos nordestinos e ia por a guerra e matava mesmo. Tanto é que quando eu fiz a regressão, meus 2 braços ficaram muito sangrentos e eu chorei 40 dias. Hoje que eu tenho condições emocionais para falar para vocês sobre isso. E eu nem abro esse vídeo assim, né, pro público mais público mesmo, porque eu acho que as pessoas não conseguem entender ainda essa dor da terapia das vidas passadas, porque você vai olhar em profundidade a sua podridão, né? O ser humano péssimo que você foi. Então, depois de chorar 40 dias, isso foi em 2016, e aí depois 2017, 2018, 2019 que a gente lançou o livro. Aí só em 2020 que eu fui entender tudo que estava acontecendo e acabei limpando meu perispírito ainda daquela época de Aristides. Recentemente, que eu tive uma crise alérgica horrível, meus braços ficaram muito empolados, eu cheguei a ficar com pus nos braços, nas mãos. Tenho crise alérgica nas mãos até agora, o meu dedinho, ó, tá todo cheio de cricazinha, não dá pra ver, porque mas quem passa o dedo dá pra sentir que até hoje eu tenho essas crises alérgicas. Faço várias terapias, várias coisas, porque a minha alimentação também não é 100%, né? Sou vegetariana, mas não como só vegetais o dia inteiro. Eu como leite, eu tomo leite, eu como queijo. Leite nem tanto, mas o queijo sim eu como, os ovos, então às vezes essa parte animal ainda afeta bastante meu corpo físico. Então, Eshla, ela foi exilada porque ela aprontou demais. E a cota dela de bondade para com o próximo estava... Tudo que ela tinha na conta bancária dela em diamantes e DONs, né, que era a moeda lá dos iásicos, ela faltava na continha do mundo espiritual. Cadê sua caixinha do mundo espiritual?
estava vazia, não tinha nada. Muito poucas bondades tinham sido feitas. Então, eu tive que ter, além da encarnação de Aristídeos, que eu continuei aprontando todas, né? Porque os gregos eram bastante promíscuos, bebiam muito, continuavam me drogando muito, né? Mas dessa vez era a festa do Baco, festa do vinho. Eu vim em 3 encarnações como escrava, porque eu vim no sistema escravocrata. Então, primeiro eu vim contribuir com a questão da legislação, com a questão da inteligência, com a questão das estruturas das cidades. Vim espartana, né? Aristides provavelmente foi um grego espartano. Só descobri que eu fui Aristides por causa de uma regressão e uma hipnoterapia bem profunda. No centro espírita eu não consegui descobrir que eu era Aristides. Luiz Afonso estava com muita preocupação de que os médiuns da casa espírita saíssem fofocando, né, sobre eu ter uma personalidade famosa numa encarnação passada. Então ele tomou muito cuidado no meu período, né, de tratamento emocional, porque eu sofri muita difamação, muita calúnia nos centros espíritas. E foi aqui no Guará, infelizmente, onde eu moro, porque onde o profeta está, ele não é muito bem-vindo, né? Jesus já dizia sobre isso. Mas tudo bem, eu faço meu trabalho aqui online hoje em dia, né? Faço meu trabalho aqui na minha casa, nas minhas orações, e foi isso. Então, Yeshla passou por 8 encarnações até chegar em Emanuela Barros, e essa é a melhor versão. Sei que não é a versão mais perfeita que vocês queriam de mim, né? Um ser humano ainda engatinhando aí nas questões morais, né? Mas eu estou muito feliz nessa encarnação porque eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tive pais muito super protetores, né? Uma família militar, então isso vem do meu legado militar como Aristides. Hoje consigo falar sobre isso de uma forma mais tranquila, né? Nesse vídeo, porque eu sei que aqui no canal são só 1.600 pessoas, então eu posso falar à vontade. Não é um canal com 550 mil inscritos que nem são reencarnacionistas e vão sair me apedrejando de qualquer jeito, né? Sem entender o meu sistema de crenças, né? Então isso é muito complicado. E desde quando eu era bem novinha, eu só queria me relacionar com pessoas reencarnacionistas. Eu não queria me relacionar com rapazes que não iriam entender a minha missão, a minha tarefa, né? Como um médium. Eu recebi as músicas mediúnicas aos 14 anos. Na verdade, aos 14 anos comecei a me preparar. As músicas mediúnicas eu recebi aos 17 anos e terminei de receber já por volta dos 32 anos. Foram mais de 50 músicas mediúnicas. Nós gravamos 36, porque algumas não passaram no meu controle de qualidade. E Luiz Afonso, Laura, até mesmo a equipe, né, dos voluntários que estavam arrecadando dinheiro para gravar as músicas mediúnicas, eles perceberam que realmente tinha que ser melhorado ali muita coisa. E Yeshla era uma artista excepcional, uma cantora como Amy Winehouse e uma empresária também, muito bonita, parecia muito com a Malu Mader. Ela tinha um cabelo vermelho na fase adulta, não sei se ela pintou, provavelmente, porque Yeshla adolescente era loura. E na fase adulta, quando eu vi, ela estava ruiva, então provavelmente ela pintava o cabelo com um vermelho brilhante, muito bonito. Tinha um corpo muito mais bonito do que meu corpo de hoje. Escultural, eu não dou tanto valor assim à academia, nem à forma física. Então, Yeshla, ela tinha tudo isso, mas foi uma péssima mãe, foi uma mãe muito negligente. E um dos meus compromissos nessa encarnação, para melhorar espiritualmente, foi justamente fazer o curso de pedagogia, que eu prometi para minha mentora espiritual da época, que foi a Bianca, que eu estudaria pedagogia e acolheria o meu antigo filho lá de Yas, que hoje é o Estevão.
Esteve hoje tem 3 transtornos, também se comprometeu espiritualmente em algumas encarnações, que eu não posso contar aqui tudo sobre a vida do meu filho, né? Ele não está preparado como eu para falar das suas vidas anteriores, mas tendo essa consciência, eu tenho educado ele da melhor forma possível, com evangelização. Nós estamos frequentando o Atualpa, porque ele se adaptou melhor ao Centro Espírita Atualpa, lá da L2 Sul. E nós vamos aos domingos alternados, né? Todo domingo que eu consigo levá-lo, porque o pai não aceita. E o pai é o mesmo pai de Yas. Todo castigo para esse lado é pouco, né? Jesus disse que a gente tinha que pagar até o último centavo, a gente tá pagando. Pois é, casei com a mesma criatura 2 vezes. Casei, mas ele também evoluiu, se tornou uma pessoa muito melhor do que ele era naquela encarnação em Yas. Não é mais empresário, não é mais milionário, tem uma vida mais espiritualizada e se compromete mais com a parte da missão Linux Brasil, digamos assim, né? Então todos nós vamos avançando de encarnação em encarnação. Espero que a minha próxima encarnação eu possa realmente colaborar mais com o Luiz Afonso e com Laura, porque eu não sou médica, né? Sou neuropsicopedagoga, o que os deixou muito felizes quando quis estudar neuropsicopedagogia, porque não estava no meu planejamento reencarnatório, tá bom? Meu planejamento reencarnatório era apenas pedagoga social, da assistência social, colaborar para essa transição do cooperativismo. E o que eu gostaria de falar um pouco para vocês aqui no final desse Tira Dúvidas é justamente isso. A semente do capitalismo, ela estava no feudalismo, ela estava no sistema escravocrata. E a semente do cooperativismo também estava nos outros sistemas, econômicos. Então, nós estamos evoluindo para um mundo regenerado, um mundo feliz, um mundo ditoso, um mundo celeste. Mas enquanto nós tivermos corpinho físico para tomar conta, não dá para pirar na batatinha com utopias, dizendo que o que eu estou escrevendo não tem nada a ver com a realidade que se espera em outro planeta. Porque se é um planeta rochoso, com seres encarnados, eles têm que ter sim um estado de direitos, eles têm que ter sim indústrias, eles têm que ter sim comércio, eles têm que ter sim um sistema econômico. Então essa é a minha última dúvida, né, para alguns ataques que eu recebi durante esses últimos anos, de 2015 para cá. Nós já estamos em 2024, né, quase 10 anos aí respondendo dúvidas sobre o planeta Yas. Mas vamos sempre estar fazendo lives profundas sobre o planeta Yas. Então, me despeço agora de vocês. Eu acho que quase 40 minutos de live é bastante tempo ouvindo a Manu. E quem quiser adquirir os nossos e-books, eu vou deixar os links aqui, tanto dos e-books do Planeta Yas, quanto os e-books de uma mãe pedagoga atípica, que ele também é um e-book espiritualizado e profissional, com metodologias pedagógicas práticas. Um grande abraço para vocês e até a próxima live. Ou vídeo, né?